Oi, gente, como é que vocês estão? Estou com saudades de todos vocês. A partir de agora, nós vamos ter algumas aulas à distância, né? Mas em breve retornaremos, com fé em Deus, às nossas aulas presenciais. Espero que estejam todos bem, se cuidando e um cheiro no coração de cada um. Então, gente, nessa nossa primeira aula à distância, nós vamos relembrar os conceitos de calor e temperatura. Nós já vimos, é só para vocês relembrarem. Vamos ver a dilatação térmica como sendo o movimento de átomos e moléculas devido ao aumento de temperatura. Também já falei sobre isso com vocês, só para reforçar. E vamos conhecer os diferentes tipos de dilatação e vou propor algumas atividades para depois vocês me darem um feedback. Então, nós já vimos, só para vocês lembrarem, que temperatura e calor, apesar de estarem intimamente ligados, são coisas diferentes, né? Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, então é um valor numérico. E calor vai ser a troca de energia causada exclusivamente por uma diferença de temperatura. Então, se dois corpos forem colocados juntos com a mesma temperatura, não vai haver essa troca de calor. Para que haja troca de calor, os corpos têm que ter diferentes temperaturas, até que os dois corpos atinjam a mesma temperatura, que é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. E a dilatação térmica é um termo bastante utilizado na física, que se dá pelo crescimento das dimensões de um corpo devido ao aumento de sua temperatura. Então, só para lembrar, que a gente já viu também antes, os corpos eles são feitos de átomos e moléculas, né, que quando sofrem um aumento de temperatura, eles tendem a se expandir, a se afastar. Então, eles aumentam o seu tamanho, sua área, seu volume, e por aí vai. Então, gente, nós temos aqui alguns questionamentos para a gente analisar. Eu vou ler aqui para vocês como facilitar a abertura da tampa de um vidro de azeitonas. A tampa de metal e o vidro sofrerão alterações quando aquecidas? Como esse fenômeno pode ser explicado fisicamente? Então, vamos analisar essas situações e aí eu já vou agregando para vocês alguns outros conceitos físicos em relação à dilatação. Uma forma de abrirmos essa tampa do vidro de azeitonas com maior facilidade será aquecendo ambos. Se eu pego o pote e coloco dentro, por exemplo, de uma panela com água quente, então ele vai aquecer. Como nós já vimos antes, quando ele aquece, ele dilata, ou seja, ele aumenta o seu tamanho, o seu volume. Mas aí vocês poderão me perguntar, Eliane, mas aí vai aumentar o vaso e a tampa? Naturalmente, sim. Porém, a tampa de metal e o vidro, eles sofrerão alterações diferentes quando aquecidos. Por quê? Porque a dilatação ele depende também do material em que ele é feito. Então, cada material ele vai ter um coeficiente, que nós chamamos de coeficiente de dilatação térmica, um coeficiente diferente. Então, alguns materiais eles dilatam mais do que o outro. Nesse caso específico, a tampa de metal vai ter um coeficiente de dilatação maior do que o vidro. Então, ele vai acabar dilatando mais, folgando e facilitando a abertura. Um outro exemplo que a gente pode estar citando em relação à questão da dilatação térmica são os trilhos de uma estrada de ferro. Eles têm uma dimensão enorme, são dimensões quilométricas, porém eles não são inteiros. Eles são divididos em partes, em pedaços, sendo que entre eles existe um espaço. E esse espaço é o suficiente para que nos dias muito quentes, nos dias onde a temperatura está muito alta, eles possam dilatar sem ter problemas. Porque se eles fossem feitos inteiros, o que era que iria acontecer?
quando eles dilatassem, eles não iriam ter espaço para dilatação. Então, eles iriam acabar aqui entortando e provocando um acidente. Um outro exemplo que nós podemos estar citando aqui são os fios de telefone ou de luz. Eles ficam expostos ao sol, né? Então eles também sofrem variações de temperatura. E eles são colocados, quando são feitas instalações, com uma certa folga. E por quê? Da mesma forma que o fio ele vai ter um aumento de temperatura, ele também vai diminuir, principalmente nos dias mais frios, durante a noite. E quando ele aumenta a temperatura, ele expande o seu tamanho, mas aí, de forma contrária, quando diminui a temperatura, ele também vai diminuir o seu tamanho. Se ele fosse colocado esticado, quando a temperatura cair, que ele diminuir o tamanho, o que vai acontecer se ele não tiver uma folga? Ele vai acabar aqui rompendo. Então, gente, existem alguns tipos de dilatação. Nós vamos começar agora pela dilatação linear, que é quando ela ocorre em apenas uma dimensão. Nós temos como exemplo aqui a dilatação de um fio. E aí nós vamos ver que ele vai depender de 3 fatores. O primeiro, que é o seu comprimento inicial, ou seja, o seu comprimento inicial, se você tem 1 metro, por exemplo, de fio, ele vai dilatar um X. Se você tiver 2 metros, ele vai dilatar 2x, se tiver 3 metros, 3x e assim por diante. A variação de temperatura sofrida pelo fio, ou seja, quanto maior for a variação de temperatura que esse fio sofrer, maior também será a sua dilatação. E o material em que ele é feito. Como eu já tinha falado, vai depender do material e que para isso existe um coeficiente, que é o que nós chamamos de coeficiente de dilatação linear. Galera, eu vou estar mostrando para vocês agora a equação da dilatação linear. Com essa equação, a gente vai poder calcular o quanto que um corpo vai crescer, aumentar. Então, vai ser o ΔL, que é a variação do comprimento, igual ao comprimento inicial, esse L com a bolinha, vezes o alfa, que representa o coeficiente de dilatação linear, e o ΔT, que representa a variação de temperatura. Então, vamos analisar a imagem aí. Então, nós temos aí o comprimento do fio, L0, o comprimento inicial. E na imagem mais embaixo, a gente já tem ela com a dilatação. Então, o comprimento já completo, né? O inicial mais o que dilatou, depois que ele passou por uma variação de temperatura. Nesse slide, eu estou só mostrando para vocês aí o que significa cada partezinha lá na fórmula. Então, o ΔL é a variação do comprimento do fio, ou seja, é sempre o comprimento final menos o comprimento inicial. O L0 é o comprimento inicial, o LF é o comprimento final. O alfa é o coeficiente de dilatação linear, lembrando, né, que é uma característica da substância, que tem como unidade de medida o grau Celsius a menos 1. E o ΔT é a variação de temperatura, que é temperatura final menos temperatura inicial. Gente, de forma análoga, acontece a dilatação superficial. A diferença é que agora ela vai acontecer em 2 dimensões. Então, vamos imaginar nesse caso aqui uma chapa retangular que foi aquecida e teve toda a sua superfície aumentada nas 2 dimensões. De forma semelhante à dilatação linear, a dilatação superficial vai depender da variação de temperatura, vai depender da sua área inicial e do material em que ele é feito. Para isso, a gente também vai utilizar o coeficiente de dilatação. Aí, nessa situação, nós vamos trabalhar com o coeficiente de dilatação superficial, representado por uma letrinha grega chamada beta, e que essa equivale a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear.
Notem que a equação da dilatação superficial ela é semelhante à da dilatação linear. A única coisa que a gente vai estar mudando aí são as letrinhas que representam, porque agora a gente vai estar trabalhando com superfície, então a gente troca o L pelo S, e a letra que representa o coeficiente de dilatação, que lá a gente trabalhava com alfa, aqui a gente vai trabalhar com o beta, né? Que é aqui no caso é a dilatação superficial. E aqui eu trago uma atividade para vocês, ela é uma atividade simples, que eu gostaria que vocês fizessem, produzissem um vídeo mostrando o resultado e mandassem para mim, ok? Aqui estão os passos de como vocês vão produzir esse experimento. Então, gente, por hoje é isso. Depois temos muito mais aulas. E um beijão para todos vocês.